Oi, pessoal, bom dia. Eu vou estar dando início à explicação sobre o capítulo 3, aqui as invasões no Brasil colonial. A princípio, eu vou dividir essa explicação em três partes. Primeira, as invasões francesas. Segunda, a formação da União Ibérica e as invasões holandesas. E terceira, a administração holandesa no Nordeste. Antes de explicar sobre as iniciativas francesas no Brasil, eu vou contextualizar o que estava acontecendo naquele período, tá? Está falando de um contexto de grandes navegações, em que o Novo Mundo tinha sido dividido pelo Tratado de Tordesilhas, realizado entre Portugal e Espanha. Esse tratado foi considerado ilegítimo por outros reinos, principalmente a Inglaterra, a França e a Holanda. Então, logo no início já do século XVI, a França já começa a comercializar com os nativos. Os franceses vão ter um bom relacionamento com os nativos aqui no Brasil. Comercializar o quê? O pau-brasil, certo? Esse período da chegada dos franceses aqui é aquele período pré-colonial, tá? Que vai de 1500 a 1530, que é um período assim, que Portugal demonstra um completo, quase total desinteresse pelas terras brasileiras, porque não encontrou nenhuma coisa que pudesse gerar um lucro imediato. Portugal está mais envolvido com as questões do Oriente, né, lucrando muito com as especiarias no Oriente, então o Brasil está meio que abandonado nesse período, certo? Então os franceses começam a chegar aqui, principalmente os corsários, né, que eram aqueles piratas que recebiam um aval do governo para poder realizar essas atividades comerciais aqui no litoral brasileiro. Com o tempo, gente, tá, esse bom relacionamento ali que vai existir entre os franceses e os indígenas vai fazer com que os franceses desejem oficializar essa colonização no Brasil, tá? E isso vai acontecer em 1555, com a formação da França Antártica, tá? Que é na Baía de Guanabara. Esse mapa que eu coloquei para vocês é um mapa feito pelos franceses mesmo naquela época, né? Então, a região da Baía de Guanabara foi a região dominada pelos franceses. Mas por que essa região? Tá? Era uma questão de estratégia mesmo. Eles queriam ficar em áreas mais afastadas dos portugueses possíveis. Então, eles não tentam uma invasão, uma colonização no Nordeste, por exemplo. Que o Nordeste já está ali, já investindo em engenhos de açúcar e tudo mais. Ele vai mais para o sul, aonde tinha muitos grupos indígenas que formavam ali uma resistência muito grande contra os portugueses. Então, eles se instalam na região da Baía de Guanabara e vão ficar ali até 1567. Quando eles já chegam na região da Baía de Guanabara, eles já vão formar um forte, o Forte Vilayon. Não sei se vocês conseguem perceber nessa segunda ilhazinha aí para baixo, ó, tá? Não é Forte Vilayon, gente, é o Forte Coligny. Falei errado o nome, tá? O Vilayon é esse cara aqui, ó, que tá do lado, tá? Foi ele que deu início a esse processo de colonização francesa aqui no Brasil. Mas qual foi o perfil desses franceses que vieram para cá? Gente, eram protestantes, tá? Eram calvinistas. Esses calvinistas estavam sendo muito perseguidos na França, porque o rei da França era católico. Então, muitos desses calvinistas começam a vir para o Brasil aqui para poder praticar livremente ali sua religião. Se eu não me engano, nessa Baía de Guanabara, nessa França Antártica, chegou a ter cerca de 600 franceses, mais ou menos. Gente, esses franceses vão fazer uma aliança com os tamoios. Não sei se vocês lembram da Confederação dos Tamoios que a gente estudou, eu falei para vocês em outra aula, que era uma aliança de indígenas para combater os portugueses. Então, os franceses se aliam a esses tamoios em troca de proteção e poder ficar ali tranquilamente. Porém, os próprios colonos franceses ali na Baía de Guanabara começam a sofrer uns problemas internos, tá? Então, tinha católico que discordava ali do calvinista, tudo misturado, né? Os próprios calvinistas se dividiram em dois grupos, um era mais radical, mais conservador, o outro mais liberal, né? Então, esses conflitos vai fazer com que quase metade desses franceses vá embora de volta para a França, tá? Desistem do Brasil e vão ficar poucos franceses. Mas como eles têm o apoio dos indígenas, eles estão, por enquanto, se sentindo muito tranquilo, certo? Essa formação da França Antártica, em 1555, coincide com o governo geral do Duarte da Costa, tá? E o Duarte da Costa, ele não vai interferir muito
nessa questão aí da Baía da Guanabara. Vai deixar. Já quando nós temos o próximo governador-geral, que é o Mendes Sá vai colocar ali como sua prioridade expulsar os franceses dessa região, tá? De Guanabara. Ele vai dar essa missão ao sobrinho dele, tá? O Estácio de Sá, que a gente já falou também na aula anterior, no conteúdo anterior. O Estácio de Sá, ele vai criar umas estratégias ali. Ele vai tentar combater diretamente, não vai dar muito certo, porque o apoio dos tamoios, né, principalmente ali liderado pelos tupinambás, ele era muito forte. Então, uma das ideias do Estácio de Sá foi criar uma cidade em volta da Baía de Guanabara, para tentar manter a França Antártica em isolamento, para tentar falir ela, entendeu? Só que mais para frente, o que vai acontecer? Vai existir, uma aliança entre os portugueses e os tamoios. Então, os portugueses, de que maneira? Mas os tamoios não apoiavam os franceses? Apoiavam. Mas os franceses já estão caindo por terra, já não estão conseguindo muito se sustentar, né? O Estácio de Sá vai lá, coloca 2 padres, o Manuel de Nóbrega e um outro que eu não me lembro agora o nome, para realizar um acordo de paz com os tamoios. Tá? Então, essa aliança entre os portugueses e tamoios é chamada de Paz de Peroígue. Essa consistia num tratado que vai ser desrespeitado pelos portugueses daqui a pouco, mas esse tratado dizia assim, olha, né, os portugueses, se vocês apoiarem a gente aqui, nós não vamos escravizar vocês, nós não vamos tomar as terras de vocês, tá? E vai ficar tudo bem entre nós. Então, os tamoios saem, tiram o apoio dos franceses e vai apoiar os portugueses, tá? E essa força era o que os portugueses estavam precisando, né? Era o que o Estácio de Sá estava precisando. Então, esse apoio vai fazer com que os franceses sejam totalmente expulsos da Baía de Guanabara em 1567. Aí a gente pensa, então acabou? Não, né? Em 1612 vai ter a formação de um outro núcleo colonial, a França Equinocial, tá? Isso já acontece lá no Nordeste brasileiro, lá na região que hoje é o Maranhão. Eu até coloquei ali o mapa. No primeiro ele tá São Luís bem pequenininho, mas depois eu coloquei ele maior, uma imagem dele maiorzinha ali, para vocês entenderem. O contexto dessa invasão, dessa chegada dos franceses ao Nordeste, era a formação da União Ibérica, tá? Que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A formação da União Ibérica foi a junção das coroas da Espanha com a de Portugal após a morte do rei português, tá? Então, assim, como Portugal estava cheio de conflitos internos lá, eles aproveitaram essa deixa para poder invadir essa região, tá? Qual era o objetivo estratégico de se invadir o Maranhão? Tá? Primeiro, exploração da Amazônia, tá? Dos recursos da Amazônia, principalmente as drogas do sertão, e a pirataria. Então, ali na região do Maranhão, era muito fácil, por exemplo, eles atacarem embarcações espanholas, que estavam vindo carregado lá de ouro e prata dessa América espanhola. Então, era mais fácil para eles poderem saquear essas embarcações com o ataque ali de pirataria, ok? Eles vão chegar no Maranhão, já vão formar o forte militar, ali o Forte de São Luís do Maranhão. Aqui mostra uma representação, uma imagem, né, da fundação. São Luís recebe esse nome por causa do rei francês, o Luís. Só que não dura muito, tá? Isso vai durar de 1612 a 1615. Esses franceses vão chegar a ter atividades agrícolas, o algodão, etc. Vão plantar tabaco ali também. Mas nós vamos ter em 1615 uma reação luso-espanhola. Essa reação era tropas militares que saíam ali principalmente de Pernambuco para expulsar esses franceses daquela região. E vai ser muito fácil, tá, gente? Eles vão conseguir expulsar aí muito tranquilamente. Aí os franceses saem do Maranhão e vão para outro território onde eles vão formar a Guiana Francesa, que existe até os dias de hoje, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, podem perguntar para mim no particular.